Olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando essa edição do Open News, informação com opinião. Estamos iniciando um novo mês. Hoje é dia 1 de julho de 2026, mais precisamente 11 horas da manhã. Você que está no trabalho, você que parou para se informar, você que parou também para ouvir a opinião sobre as notícias do dia, sobre as notícias aqui no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vindo. Desejo também um ótimo dia. Daqui a pouco, aquele almoço para recarregar as baterias, te dar mais força. Desejo você, meu ouvinte, uma excelente quarta-feira. Desejo aos meus irmãos em Cristo uma excelente quarta-feira também. O nosso rei em breve voltará e não tardará. Em breve tudo será perfeito. Em breve. Aguenta mais um pouco, meu campeão, minha campeã. O rei logo voltará. Portanto, meus amigos, estamos iniciando essa outra rodada de notícias, agora pela manhã. Temos informação, temos muita opinião. Seja bem-vindo, pega aquele cafezinho antes do almoço para liberar a fome, aquele chazinho também. Aquele chazinho é bom, hein? Um chazinho é bom. Portanto, vamos iniciar essa rodada de notícias, vamos se informar, vamos comentar, que estamos apenas na metade da semana. Tudo certo, então? Vamos iniciar? Vamos iniciar. Blog da Camila Bonfim. PF mira pessoas ligadas a líder do PL por suspeita de desvios de cotas parlamentares. Sóstenes Cavalcante não está entre os alvos de hoje, mas já foi em uma etapa anterior da investigação. Deputado afirma não ter tomado conhecimento da decisão. Estrela do Arrocha. Jato de luxo do cantor Pablo chega a 850 km por hora e custa 38 milhões. Que notícia irrelevante na capa do principal jornal do Brasil. É o G-Show. É irrelevante. O que vai mudar na nossa vida isso aqui? O que vai mudar na nossa vida essa informação? Se não é a coisa mais irrelevante. Não basta isso. Não basta isso. Olha a próxima notícia. Prêmio de 20 mil reais. Caça na privada. Entenda reality de funcionários criado por VTube. Mesma coisa. Mesma coisa. Informações para a gente jogar na privada, isso sim. Infelizmente. Perdoe-me o dialeto. Mas olha, é vergonhosa. É vergonhoso essas notícias. É lamentável um jornal de notícias. Olha isso aqui. Se não é uma vergonha. Imagina, você é diretor de jornalismo. E aí na capa do principal jornal, portal de notícias do Brasil, da principal emissora no Brasil, tá essas notícias irrelevantes, débeis. Desculpa, me irritei, confesso. Eu me irritei, fiquei indignado. Preciso voltar ao estado normal de um ser humano. Preciso. Seguimos. Alvo de operação. Dinheiro escondido em livro falso é achado na casa de advogado.
Em fase anterior, PF mirou Jordi e Sóstenes. Relembre. Eu nunca vi. Todas as operações da PF sempre acha dinheiro vivo na casa das pessoas. Eu não sei se é porque é só em casa de pessoas corruptas que se acha dinheiro vivo, ou se realmente é algo de quem tem dinheiro, de ter dinheiro em cash. Não cheguei lá para saber. Porque sempre, todas essas casas têm dinheiro vivo, né? Ainda vou descobrir. Cerco contra facção. Mega operação contra o PCC cumpre mais de 300 mandados em 6 estados. Polícia Civil mira Abelha, apontado como chefe do CV no Rio de Janeiro. É por isso que essas facções, ou melhor, organizações terroristas, precisa de uma punição extremamente severa. Precisa, principalmente pena de morte e prisão perpétua. Olha o custo operacional, olha o custo logístico, olha o custo que é o que essas facções causam no nosso país. Você precisa mobilizar você precisa de um contingente em 6 estados na nossa federação. E isso é só uma operação, tá entendendo? O custo é muito alto. Não existe, deixa eu ser bem sincero aqui, não existe contra-argumento à prisão perpétua ou pena de morte para essa organização terrorista. Não existe argumento. É isso que a gente... Quando você abre discussão sobre o que eu estou falando, já tá errado. Tá entendendo? Mas você está sendo intolerante. Não, não é isso. É que já passou o tempo do diálogo. Tá entendendo? Esse diálogo, o que a gente teria que fazer com esses criminosos, e até mesmo, acredito que há um espaço-tempo para essas outras teorias. O que eu quero dizer para vocês entenderem perfeitamente. Desde a nossa Constituição de 88, a gente já vem punindo esses criminosos de organizações terroristas, criminosas, enfim, vai da opinião aí de cada um, mas essas organizações, a gente já vem prendendo eles de uma maneira moderada, digamos assim. Porque a gente prende, alguns são soltos, voltam, outros manipulam todo um presídio, seja ele federal, estadual. Então, a punição branda já está comprovada que não funciona. Esse é o ponto que eu queria chegar. Já está comprovado que não funciona. A punição branda já está. Tá entendendo? Então, não existe mais argumento para que você não queira prisão perpétua e pena de morte. Tá entendendo? Acabou. Não há argumento mais. Não há argumento.
Então, agora a gente precisa testar o outro lado. Agora a gente precisa da punição severa. Porque a punição branda, como hoje está, já não funcionou. Comprovadamente não funcionou. Vamos para 40 anos desde a nossa Constituição foi formada em 88. Não funciona. Ponto. Acabou. Não tem que discutir. E esse é o problema dos políticos de direita. Por quê? Porque eles querem diálogo. Esse é o problema. Eles querem entrar no debate. Eles querem falar mal da esquerda. Eles querem ser midiáticos. Não existe mais argumento. Não existe. Essa que é a verdade. Não há argumentos. Agora é o outro lado que precisa ser testado. Ponto final. Quando você vai, por exemplo, numa emissora debater isso, ou seja, você tem um candidato lá, um político, um formador de opinião que for contrário a essa opinião, já está errado. Já está errado. Você não abre possibilidade do argumento nessa situação. Não tem argumento. Não tem o que ser conversado. Já acabou. Já estamos há 40 anos e esse é o resultado. PCC e CV estão infiltrados em todas as camadas da sociedade, em todas as camadas da economia brasileira, em órgãos. Acabou. Então, já não tem mais conversa, já não tem mais papo, acabou. Agora tem que testar outro lado. Agora a gente precisaria de uma nova constituinte, entendeu? Para testar o outro lado. A lei da força maior. E por que a esquerda, meu ouvinte de esquerda que está me ouvindo, você precisa entender uma coisa. E você sabe que eu faço o contraponto aqui. Tá entendendo? É que nem a questão do Nordeste. Presta atenção, meu ouvinte de esquerda. Nós vamos para 2 décadas de governo Lula. Não estou nem contando a Dilma. Não, na verdade são 4, 8, 16 anos, né? Vamos para 16 anos que ele vem pro Tetra agora. São 16 anos só de Lula. Juntando com Dilma, aí sim passa de 20 anos. É que nem o Nordeste, presta atenção. 20 anos, mais de 20 anos de governo do PT. Tá entendendo? Mais de 20 anos. O Nordeste continua pobre. O Nordeste continua sem saneamento básico, sem emprego, sem desenvolvimento industrial, sem nada. Aí, meu ouvinte de esquerda, ou a culpa é do Lula, do governo do PT, ou você está querendo me dizer que o povo nordestino é incapaz de se desenvolver. É um ou outro, não existe outro argumento, não existe outra saída. Meu querido ouvinte de esquerda, vocês vão ter que escolher. Ou é culpa do Lula ou é culpa do povo nordestino. É um ou outro. Escolhe, define. Por isso que eu tô falando, quando chega no tema do crime, da insegurança pública,
A gente já testou esse lado da esquerda. Já testamos e não funcionou. Agora a gente precisa do outro lado, a punição severa, para que em algum momento a gente chegue, opa, peraí, só um pouquinho. Acho que agora a gente precisa voltar, entendeu? Ver um meio lado. Ver um meio termo. Então a gente já testou esse lado no Nordeste do governo Lula, já testamos esse lado com as organizações criminosas do governo Lula, não deu certo. Não deu certo. Ponto final. Não deu certo. O nordestino continua pobre, o Nordeste continua a região mais pobre do Brasil. Acabou, não tem mais argumento. Agora vem aqui, vem pro banco de reservas e deixa o outro time jogar. Essa que é a verdade. Doa quem doer, vai ter que concordar nessa aí comigo. Já testamos. Já deu. Entendeu? Agora o outro lado precisa testar esse lado da força. E ver como o Nordeste vai se sair também, com um governo de direita. Quantos governos de direita a gente teve? Olha, eu vou ser bem sincero, o governo Bolsonaro, ou Bolsonaro em si, não necessariamente é uma pessoa de direita. Bem conversadinho não é, né, direita raiz. Mas eu vou aceitar que a gente enquadre eles na direita, tá entendendo? Então a gente teve 2 anos apenas, porque os outros 2 anos foi de pandemia, então não tinha como governar. Basicamente estava num estado de exceção. Todos os outros anos foram governos de esquerda. FHC é centrão. Tá entendendo? Então, de direita mesmo, a gente não teve desde 88. É isso que a gente precisa entender. Essa que é a verdade. Então, fracassou. O governo do PT nesse quesito da segurança pública, no desenvolvimento do Nordeste, fracassou. Essa é a verdade. Se não fracassou, então o problema é do nordestino, na questão do Nordeste. Se não fracassou, então é problema das pessoas, é problema da nossa polícia e do nosso judiciário, se não fracassou. Mas aí é muito fácil. Aí é muito fácil. Então não tem argumento hoje. Hoje não tem argumento. A esquerda vai ter que aceitar a realidade. E a realidade é isso. O governo do PT no Nordeste fracassou. A região nordestina continua a região mais pobre do Brasil. E durante 2 décadas, essa região não se desenvolveu. Acabou. Não vai falar o quê? 20 anos no poder. Não tem o que falar. Então acabou. Já não tem mais argumento. E na segurança pública, a mesma coisa. Fracassou. Agora a gente tem que testar o outro lado. Essa que é a verdade. Portanto, essa é a verdade. Seguimos. Luto na música. Morre Victor Willis, policial do Village People e cantor de IMCA. Seguimos. Blog da Sadi. Embate de Flávio com Michele mostra campanha no modo cercadinho.
Ana Flor, Michele foi convencida a não deixar o PL. Michele deixou o comando do PL Mulher. Entenda papel do núcleo. Estão batendo cabeça. E foi o que eu falei aqui essa semana. Eles não estão entendendo a gravidade da situação. O bolsonarismo pode morrer nessas eleições se o Lula vier. Já expliquei, né? Já expliquei que eles vão ter o Lula vai ter 4 anos para erguer uma nova pessoa. Eles vão ter a máquina pública. Então, nesses 4 anos, eles já sabem disso. Eles vão passar esses 4 anos levantando alguém. Então, no primeiro ano ali, eles vão decidir os primeiros meses, se o Lula for reeleito, nos primeiros meses, eles vão decidir quem que é a pessoa que vai substituir o Lula. Tá entendendo? Essa que é a verdade. Preste atenção, meus ouvintes da direita e meus ouvintes da esquerda. Esse é o jogo que está posto. Se o Lula for reeleito, é isso que vai acontecer. E aí, o Jair já tá velho, cheio de cirurgia. E esses anos, esse tempo aí que ele tá passando na cadeia, você já começa a ficar louco, enlouquecer. Então, mesmo que ele saia da cadeia, tem que ver se ele vai ficar elegível. E se ele ficar elegível, tem que ver as condições clínicas, médicas dele. Essa que é a verdade. Deixa eu ver uma questão aqui que eu queria ver, que é a questão do Nicolas. Por quê? No bolsonarismo, os filhos não vão substituir o pai. Não vai ter uma passagem de bastão. Flávio Bolsonaro não representa o bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro fugiu. Sei lá o que foi fazer lá nos Estados Unidos. E aí, os outros filhos, a mesma coisa. Sem carisma, sem nada. Sem intelecto político. Então, quem vai substituir o bolsonarismo é o Nicolas. Ele é o grande nome. À esquerda não tem ninguém. Existe a terceira via com o Partido Missão, que eles vão crescer, inevitável. E a tendência é que eles tenham muitos deputados, muitos senadores. A tendência é que eles virem um União Brasil, o centrão, não no pensamento político, ideológico, longe disso. Mas o que eu estou falando é em que realmente vai ter uma base muito grande. Eles estão pegando esses jovens. É uma galera cheia de tesão. Então eles vão conseguir colocar muita gente na política. Deputado, senador. Tá? Pode ser até que nesse primeiro momento, nessas 2 próximas eleições, eles até não consigam a presidência. Mas eles vão basicamente governar o país. E se eu fosse eles, até esse era o pensamento. Porque eles tendo a Câmara e eles tendo o Senado, praticamente o país está no colo deles. Entendeu? É claro que a gente precisa eles vão precisar do executivo. Mas vê o que é o Brasil hoje. O Centrão governa o Brasil. Essa que é a verdade. Bom, dito isso, o que eu quero ver? Eu quero saber a idade mínima para ser presidente no Brasil. Porque o Nicolas, quantos anos que tá o Nicolas? Vou até ver. Ó, ele tá com 30 anos. Ó, e para ser presidente é 35 anos. Portanto, nas próximas eleições, talvez... Deixa eu ver aqui, ó, só um pouquinho. Nas próximas eleições, então ele ainda não tem idade. Então, nas eleições lá de 2034, já vem Nicolas. É isso que a gente tem que entender. Se não tiver outro candidato, provavelmente já vem Nicolas. Provavelmente, porque ele vai estar com 38, quase 40.
Essa que é a verdade. Então, muito provavelmente, nas eleições de 2034, seja o Nicolas a pegar essa grande... E aí o Nicolas não tem a rejeição que o Jair tem. Então ele vem muito forte, quase que do ponto de vista, a gente falando hoje, né? Hoje, né? É muito fácil, as coisas podem mudar, são quase uma década aí. Mas é quase que inevitável a gente analisando hoje, fazendo uma projeção, que Nicolas não seja em algum momento presidente do Brasil. É quase que inevitável. Porque ele não tem a rejeição que tem o bolsonarismo já gosta dele, e aí vai chegar o momento que eu falei também já em outros vídeos, o Nicolas vai ser Nicolas, entendeu? Vai chegar o momento que o Nicolas falou, esquece o bolsonarismo, a gente agradece tudo ele, vai vir com aquele papo político, nós agradecemos Jair Bolsonaro, os filhos, e é isso, agora é Nicolas. Em algum momento vai acontecer essa transição. Porque os filhos não... Esquece. Se os filhos não estiverem presos, por mais que estejam elegíveis, a mesma coisa. Não vai rolar. A rejeição é muito alta. E eles só fazem besteira. Essa que é a verdade. Então nós temos isso. Essa é a conjuntura. Então, eles a Michele, o Flávio, Eduardo, Jair, eles precisam entender que é uma eleição que, se eles perderem, é mais 4 anos que o Jair provavelmente vai ficar na cadeia, inelegível e por aí vai. E vai ter alterações no STF também, se não me engano, são acho que 4 ministros que o Lula vai... Aí acabou. Aí, ó... Esquece bolsonarismo. Então, essa é a eleição do bolsonarismo. Não ganharam, acabou o bolsonarismo. Acabou literalmente. Acabou. Então, eu acho que lá no clã bolsonarista, eles não entenderam ainda. Por isso que a Michele, Eduardo, eles... Tu vê que eles não têm... Não é algo planejado. Eles não têm um planejamento. Eles não se uniram em prol de algo. Não tem planejamento. Eles estão batendo cabeça. Por quê? Porque normalmente acontece isso porque você não tem um objetivo claro. E você não tem pessoas que são capazes de fazer uma projeção da política. Então, eles estão nessa. Eles estão nessa. Se eles soubessem a gravidade que essas eleições dependem o futuro deles, eu acho que eles não estariam nessa, batendo a cabeça, tá entendendo? Eu acho que se eles entendessem que essas eleições é que vai definir todo o bolsonarismo, se eles vão perpetuar, se eles vão se manter na direita, tá entendendo? Se eles soubessem disso, talvez eles não estariam fazendo essas palhaçadas que eles estão fazendo. Um pior do que o outro. Então essa é a verdade. Porque é aquela coisa. Você pode até não gostar de uma determinada pessoa, né? Até uma pessoa pode fazer mal para você. Mas quando se trata da sua própria existência, aí você possui ideais comuns para que você atinja um determinado objetivo. E esse é o caso do bolsonarismo. Não estou dizendo que é o correto, não estou dizendo que eu aprovo ou qualquer coisa disso. O que eu estou dizendo aqui é análise política do bar. Ali do boteco, tá entendendo? É isso. Não vem me tirar para cientista político, não.
Aqui ó, eu te encontrei ali no mercado e, ó, é isso. Essa é a conversa. Não vem me tirar para cientista político que não vai colar. O formador de opinião. Sai para lá. Eu tô fazendo vídeo no YouTube. E aqui eu abro um parênteses. Essas pessoas que ficam fazendo vídeo no YouTube e querem dizer que são formadores de opinião. Porque ficam lendo livro em casa, pede um resumo no chat GPT e querem quer ser o dono da verdade. Não, para aí. Tu é youtuber. Te aquieta. Tu é youtuber. Tu joga coisa aqui, ó, na internet e recebe like de um adolescente de 12 anos ali, de 13 anos, que acha que entende algo também. Para aí. Te aquieta. Tu não é cientista político. Tu é youtuber. Tu não é... Ó, não é formador de opinião. Você é youtuber. Tá? Te aquieta. Não é porque você fica lendo livro em casa e pega o resumo no chat GPT e tem um roteiro e fica editando o teu vídeo na internet que você é cientista político ou formador de opinião, ou que sua opinião vale alguma coisa, ou porque você recebe like no YouTube. Para com isso. Te aquieta. Vem pra cá. Vem pra esse lado. A gente formadores de opiniões do mercado, do bar ali da esquina. A gente vai ali, encontra um amigo, pô, tu viu que aconteceu isso, isso, aquilo. Não, eu acho que tem que ser aquilo e tal. Não, tem que ser... É isso que a gente é. Para com isso, então. Parem com isso. Mas essa é a minha humilde opinião. Do bar, direto do bar. Do bar do Padilha. Bar do Eliseu. Do José, do João. Essa é a opinião que tá aqui. Entendeu? Vamos parar com isso. Já que já se viu agora. Onde nós vamos parar? Então vamos se aquietar. Cada um no seu quadrado. Você não é o dono da verdade. E outra, essas coisas que a gente fala aqui na internet é o óbvio. Como por exemplo, a escolha do Flávio Bolsonaro. Todo mundo sabe que foi uma escolha errada. Isso não te faz um cientista político. Você falar que um jogador de futebol deveria ter chutado de certa maneira para fazer o gol não te torna um especialista em futebol. Te aquieta. Vem pro bar. Pega ali a tua cadeira e te aquieta. Espera chegar a tua vez na sinuca. Essa que é a verdade. Espera chegar a sua vez na sinuca. Te aquieta. Calma. É isso. É isso. Tá entendendo? Estamos conversados? Então tá bom. Então seguimos. Sargento indiciado. Arma apreendida com militar. Polícia diz que Bolsonaro não cometeu crime. Justiça italiana analisa novo pedido de extradição de Zambelli. Antuérpia. Incêndio de grandes proporções deixa 6 mortos no prédio na Bélgica. Cidade do México. 3 pessoas morrem durante celebração da classificação do México. Anfitriões da Copa. Anfitriões da Copa venceram o Equador por 2-0. Veja os gols. Inglaterra e Bélgica entram em campo hoje. Eras isso aqui, né? Vamos para outro? Vamos lá. Vamos lá para a CNN. Ó. PF encontra dinheiro em livro falso durante operação contra nomes ligados a Sóstenes.
Ancelotti tem 7 opções para substituir Lucas Paquetá na seleção. Vote na sua preferida. Moraes aciona PGR após conclusão de inquérito sobre arma de Bolsonaro. Mas ele não tem porte de arma? Ou não pode, se você está cumprindo uma prisão domiciliar? E eu não sei se isso aqui é notícia irrelevante, né? Porque isso aqui tá... Desde semana passada eles estão noticiando isso. Ó, Polícia Civil indicia sargento que carregava a arma de Bolsonaro. Às vezes não tem notícia, né? E aí eles colocam essas coisas. A gente tem que fazer o contraponto também, né? Não do G1. G1 não. Aquilo lá é G-Show. Eles... Não sei o que eles fazem lá. Eles acham que o G1 e o G-Show é a mesma coisa. Mas aqui na CNN, né? Aqui eles estão quase... Ó, Caiado anuncia Kassab como vice na disputa pela presidência. Mais do mesmo. E já, ó, na pesquisa agora da Atlas Intel, já caiu para 2% Caiado. Mais do mesmo. Você coloca o Kassab como vice é porque você não quer ganhar. Você quer ter algum... quer ter alguma influência política mais pra frente. Tá entendendo? Porque aqui os dois sabem que não vão pra frente. Essa que é a verdade. Ou é aquela minha teoria que eu falei pra vocês, né? Vou te dar um exemplo. Se a candidatura do Flávio cai, aí provavelmente os bolsonaristas vão tudo no Caiado. Rafael, mas se cair, o PL coloca outro. Sim, coloca, mas aí tem que ver se vai dar tempo, se vai ser até dia 15 de agosto, né? Mas eu digo, digamos, sei lá, candidatura do Flávio sai, eles registram, e aí acontece algum escândalo e aí ele fica inelegível ou algo do tipo, né? Acho que até a gente podia entender aqui, ó. Vamos ver se pode acontecer. Claro. É isso aí que eu tava falando, ó. Aí o Tribunal Superior Eleitoral. Ó, depois que uma candidatura é registrada, ela ainda pode ser indeferida ou cancelada se surgirem motivos legais. Isso pode ocorrer de algumas formas. 1. Impugnação do registro. Após o pedido de registro, partidos, candidatos, o Ministério Público Eleitoral ou outras pessoas legitimadas podem apresentar uma ação alegando que o candidato não preenche os requisitos legais. E por aí vai. Cancelamento do registro, cassação do diploma ou do mandato. Então pode ser que seja isso, tá entendendo? Porque o Caiado já é macaco velho, Sabe que não vai pra frente. A do Zema eu acho que nem vai, acho que nem vão registrar. Então vai sobrar Lula, Flávio e Renan. E o Caiado. Então digamos que surja algum escândalo do Flávio. Aí o Caiado pode estar ali esperando isso. Porque daí os bolsonaristas não vão no Missão, eles vão no Caiado. Tá entendendo? Essa é uma teoria. PlayStation decreta o fim das mídias físicas. Foi-se o nosso tempo. Foi-se o nosso tempo. Era isso, né? Vamos lá no O Antagonista. Cruzoé. Suprema Corte dos Estados Unidos não é a várzea do STF. Isso é verdade. Lá a Suprema Corte, só para você entender, então a Suprema Corte, ela julga casos constitucionais. Tá entendendo? Diferentemente aqui do Supremo, do nosso Supremo, que eles julgam ações, né? Eles julgam o caso e não
a constitucionalidade desse caso envolvendo. Então, se tem um caso que está infringindo algo constitucional, que eles precisam saber, ter uma opinião do Supremo lá dos Estados Unidos sobre a constitucionalidade do caso, aí a Suprema Corte é acionada. Aqui não. Aqui o Flávio quer fugir da rachadinha. Aí o que fizeram? Levaram o caso lá pro STF e o STF julgou improcedente esse caso. Mais ou menos assim que funciona. Mas aqui na matéria, o que eles estão alegando? Ó, em Washington, os juízes respeitam e interpretam a Constituição, enquanto no Brasil impera a politicagem. Tá entendendo? Aqui eles realmente são políticos, os nossos ministros. E outra, político dando entrevista é a coisa mais ridícula. Ridícula. Quer chamar atenção. Quer chamar atenção. Ó. Abre aspas, mulheres votam mal, a mulheres não devem votar. É um pulo. Eis o bolsonarismo. Aqui eles estão fazendo uma crítica sobre algumas declarações do Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, eu acho, né? Mas é que na verdade isso aqui, ó, Paulo Figueiredo não está só nessa cruzada contra a participação feminina na política. O próprio Flavinho, Racha Master, Tarantino, Wonka é seu parceiro quando diz que Michele, a cuidadora do pai moribundo, chegou ontem e não entende nada de política. Como eu disse, trata-se de uma crença, ainda que a propaganda eleitoral tente desmentir e muita gente acredite. Mas se ele falou da Michele, não adianta generalizar também, né? Governo Lula é muito mais arriscado que Beth. Essa aqui foi muito boa mesmo. Era isso? Precisamos passar sobre algum tema, será? Bom, eu queria fazer uma coisa aqui. Vamos passar pelo Twitter, ou melhor, pelo X dos presidenciáveis. Deixa eu pegar aqui. Ó, vamos ver o Lula. Vamos ver o que o nosso presidente anda fazendo, ó. Chapeuzinho. Ele estava em Santa Catarina, falando mal dos catarinenses, né? Ó. Ele tá que tá. Da história, a gente quer que o senhor se orgulhe dele, porque ele também vai ser o melhor. A gente está reduzindo todas as taxas de juros para a produção de alimento, para agroecologia, para máquinas, para implemento agrícola, enfim, é mecanização e custeio chegando para as famílias e com foco, viu, nas mulheres rurais, na juventude. Esse Plano Safra vai realmente chegar mais longe. Quem que produz alimento para nossas famílias, presidente? Agricultura familiar. Que maracujá que é esse? É maracujá. Oi? Maracujazinho Pérola do Cerrado, ele é feito para Embrapa e a Imaté. Mas ele é gostoso, hein? É gostoso, é. E quanto você vende cada um? É R$10 o pacotinho. Isso aqui você chama de abóbora ou jirimu? Jirimu! Nós estamos aqui presenteando o presidente e agradecendo porque o PAA voltou e nós estamos alegres. Esse arroz é território quilombola, região dos negros. É arroz velho Chico.
Feijão dos negros. É lamentável, né? Mas tá aí. O homem vem pro Tetra. Tá aí cheio de missão. Ó. Tava lá, ó. Ele tava lançando o plano Safra da Agricultura Familiar. É isso aí. Seguimos, vamos ver como é que tá o nosso Flávio Bolsonaro. Ó, ele já tem até a fotinho do pai, tá na frente ainda. Fotinho do pai tá na frente. Ó, vamos ver aqui. O 22 salvou o Brasil. Valeu. Eu não queria falar nada, mas foi o 22 que salvou o Brasil. Valeu. Será? Ó, tava vendo o jogo. É isso. Não tá. Tá parado, hein? Tá parado. Não tô vendo o povão. Cadê o povão? Ó, tá parado. Tinha que estar fazendo campanha. Tinha que estar no interior dos estados. Eu acho que tá parado, hein? Sei não. Ó. Ó, e o Renan tá... Esse sim. Esse tá lá em Lajeado. Foi pra Santa Catarina, foi pra Bahia, foi pro Maranhão. Esse tá trabalhando, hein? Ó, tá com 7,8 agora na pesquisa da Atlas. Vamos falar da pesquisa agora da Atlas na próxima edição. Edição da tarde ou da noite. Para quem nunca foi nada, 8% das intenções é algo, muito algo. Vamos ver quanto que o Ciro fez, Ciro Gomes. Eu gosto sempre de comparar, né? Ó, vamos lá. 98, o Cirão da Massa, ele chegou a 11% dos votos no primeiro turno. 2002 não foi candidato. 2018 as pesquisas chegaram a colocá-lo entre 13% e 15% na reta final. No resultado da eleição, ele obteve 12% dos votos válidos. 2022, seu melhor desempenho nas principais pesquisas nacionais foi de aproximadamente 10% das intenções de voto. Acho que eles estão falando proporcionalmente
a campanha, né? Perdão, as pesquisas. Né? Portanto, em 2018 ele chegou a 13 a 15% nas pesquisas. E mesmo assim não foi eleito. Então o Renan ainda tem estrada pela frente para chegar. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Mas como eu falei, só se o Flávio Bolsonaro cair, porque senão já tá batido isso, né? Eu não tô entendendo, uma coisa que eu não tô entendendo dessas eleições é o seguinte. Vê se você... Bom, eu vou deixar para falar na próxima edição, então. Daí a gente fala sobre isso, que é sobre o cenário no segundo turno. O que será que está acontecendo? Porque no primeiro turno a gente vê que Renan Santos, Caiado e Zema talvez votariam no Flávio. E aí ele passaria o Lula, tá entendendo? Era isso, mas o homem tá trabalhando, ó. Tá fazendo o que precisa ser feito. Tá, Rafa, mas o Flávio Bolsonaro não precisa fazer isso que ele tá fazendo, porque já tem... Pode ser que ele... Talvez a estratégia seja outra, já por ele ter margem, né? Vamos ver como é que tá o Caiadão. O Caiadão anunciou o Kassab. Gosta de um rolo. Gosta. Ó, o Caiado tá por aí, tá atuando. Tá trabalhando, hein? Já me parece que tá trabalhando mais que o Flávio. Ele é aquele político clássico, né? E o Zema? Zema tá parado também, hein? Zema, tem que te mexer mais. Cadê a massa? Cadê o povão? Ó, cadê? Não, aí não vai pra frente. Não vai. O Caiadão, ó. Vamos voltar no Caiadão. Tá nas massas, ó. Tá indo nas massas, ó. Foi dia 27 agora, ó. Tá indo. Tá nas massas. Esses candidatos aí da direita tem que estar lá com o povão, hein? O homem aqui é difícil. Ó, o homem tá sempre em volta do povo, ó. Então, eles têm que estar trabalhando. Eras isso? Eu acho que é isso. Acho que encerramos por hoje. Encerramos. Vou permitir que vocês almocem tranquilamente. Voltamos na próxima edição da tarde ou edição da noite. É isso. Um beijo. Bom almoço e até a próxima. Valeu!